Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro do Simple Journal Club, que é um projeto dentro do Simple Research Group, para estimular consumo e produção de ciência. Então, no Journal Club, geralmente, a gente tem um texto base que a gente usa para discutir, ou um artigo, ou algum capítulo de livro. Mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Hoje vai ser mesmo uma aula. A gente convidou a doutora Gisela Miyamoto, que esteve com a gente já no fechamento do mês passado, no fechamento do livro. Logo mais a gente vai compartilhar esses capítulos sobre estudos de custo-efetividade. Mas a gente ficou com um gostinho de quero mais e ficou querendo essa parte de interpretação de estudos de avaliação econômica. Então, a Gisela topou voltar, então obrigada. E sejam todos, fiquem à vontade para fazer perguntas. E é isso. Vamos começar. Bora lá. Obrigada, Ana. É muito legal poder fazer essa parte também, porque eu acho que depois que eu terminei meu mestrado, a minha maior frustração foi acho que foi na minha banca de doutorado, porque eu acho que eu não consegui dar uma aula que fizesse as pessoas entenderem o meu estudo. E aí, depois disso, eu acabei focando no pós-doutorado em fazer as pessoas entenderem a avaliação econômica. E aí, por isso que a gente teve essa ideia de fazer essa masterclass que eu vou apresentar para vocês hoje sobre a interpretação de avaliação econômica. Então, eu vou falar um pouquinho de uma forma mais didática, né? Eu não vou apresentar o artigo para vocês, né? Eu acho que a Pamela compartilhou com vocês. E a ideia hoje é vocês interagirem comigo, tá? Então, não é só eu falar, então não vai ser uma aula, vai ser uma discussão. Tá? Então, acho que todo mundo me conhece, né? Eu sou a Gi, aí, de novo. E aí eu vou contar um pouquinho dessa história aí, dessa masterclass antes de começar, tá? Então, Luiz, acho que pode passar o slide, por favor. Então, a Verônica, ela... a gente tem um grupo lá dos alunos da TIE e eu sempre eu salvei esse meme que a Verônica me mandou uma vez. E eu acho que é assim que todo mundo vê a interpretação de avaliação econômica, né? Esse meme da Nazaré. E aí, eu sabendo disso, né? Então, quando eu apresentava os resultados do meu estudo, era super frustrante as pessoas não entenderem totalmente o que eu estava falando, exatamente pela dificuldade e a complexidade que é interpretar esse tipo de estudo. Tá? Luiz, pode passar, por favor? E aí foi que a gente teve essa ideia de fazer essa masterclass. Tá? Então, durante o meu pós-doutorado da FAPESP, que era sobre avaliação econômica em disfunções musculoesqueléticas na fisioterapia, eu tive a oportunidade de fazer estágio de pesquisa lá na Holanda sobre a temática, e aí a gente teve essa ideia de solucionar o problema dos fisioterapeutas, na verdade, a começarem a entender, né, como que se interpreta esse tipo de estudo para conseguir, né, abordar isso dentro da prática clínica, né. Então, além de você pensar, né, na prática baseada em evidência, né, naquela evidência da alta qualidade disponível, mas não pensar só em efetividade, começar a pensar em custo e efetividade para incorporar, né, as intervenções custo-efetivas dentro da prática clínica. Né? E se o físio não sabe interpretar o tipo de estudo, como que ele vai saber, né, por exemplo, se ele é bom ou se o resultado foi benéfico ou não? Tá? Então, foi por isso que a gente teve a ideia dessa masterclass, e aí essa masterclass, na verdade, boa parte do que está discutido nela tem no livro que a gente discutiu no mês passado, né? Então, no mês passado não, acho que foi um pouco antes, né? Então, nas últimas reuniões, né, que a gente falou sobre avaliação econômica, estudos de custo-efetividade, então, boa parte, né, dessa masterclass, ela, né, tem conteúdos um pouco mais recentes relacionados ao que a gente já discutiu, tá?
Mas hoje o que eu vou focar mesmo é na interpretação, né? Porque os outros tópicos a gente já falou antes, tá? Então pode passar, Luiz. Então, como a gente discutiu lá nas outras reuniões, o principal, vamos dizer assim, desfecho da avaliação econômica é o ICER. Vocês lembram do ICER? Ah, então agora eu quero ver o que é o ICER. Tem a colinha aí. Quem é que lembra? Quem é que chuta? Sem medo de ser feliz, gente. Que era o quanto a mais, né, você tem de custo ou não, né, a menos de custo para ter um efeito. Isso, é isso, Ana. Né? Em outras palavras, o ICE, essa razão de custo-efetividade incremental, ela vai gerar um valor que nada mais é do o quanto a gente vai gastar ou gerar economia para um ponto de melhora no nosso desfecho clínico, né? E essa razão de custo-efetividade incremental, ela é calculada, estimada exatamente pelas diferenças dos custos das intervenções que eu quero comparar, dividido pela diferença dos efeitos dessas intervenções que eu estou comparando, tá? Então, o delta custo e o delta efeito nada mais é do que a diferença média entre as intervenções com relação em termos de custos e efeitos, tá? Agora ninguém mais pode esquecer, hein? Vai lá, Luiz, pode passar. Qual o grande problema da interpretação do ICER? Eu não lembro se a gente discutiu isso. Então, se a gente tem um valor lá específico de ICER, o grande problema desse valor é que ele geralmente é difícil de interpretar por ele si só. Tá? Por que é difícil? Porque às vezes valores negativos e positivos eles podem ter mais de uma interpretação. Então, um exemplo. Quando o ICER ele é negativo, ele pode dar duas situações completamente opostas. Ou ele vai me dizer que a intervenção ela é mais barata, ou seja, menos custosa e mais efetiva do que o grupo comparador, e aí a gente chama que essa intervenção ela é dominante. Bom, é o melhor cenário que a gente pode imaginar com relação à incorporação de uma tecnologia no sistema de saúde. Por quê? Porque além dela ser mais barata, né, ela é mais efetiva, né, do que, por exemplo, uma intervenção que já está no sistema de saúde. E, por outro lado, um valor de ICER negativo também pode representar que essa intervenção ela é mais cara, ou seja, mais custosa, e menos efetiva do que o grupo comparador. E aí a gente chama de intervenção dominada. Ou seja, é o pior cenário, né, que eu quero ver dentro do sistema. Ou seja, é uma intervenção que não vai ser implementada, porque além dela ser mais cara, ela é menos efetiva do que aquela intervenção que já vai implementada dentro do sistema de saúde. Tá? Então vamos lá, Luiz. Então agora eu quero que vocês olhem essa tabela e eu quero que vocês digam para mim qual intervenção baseada no valor do ICER que vocês acham que é mais custo-efetiva. A intervenção A, B ou C? Pode abrir o microfone, pode jogar aí no chat, mas eu quero que todo mundo arrisque. Com certeza ou incerteza? Bora lá. E aí? A, B ou C? Olhando só o valor do ICER. E aí, vocês estão quietinhos hoje? Wagner falou C. Quem mais? Marcela A. Com a certeza da incerteza. Quem mais? Vamos lá. Tem um monte de gente aí ao vivo participando. Eu não vou chutar porque eu já vi. A verdade, a Verônica não pode. Ela já sabe a resposta. Quem mais? Ana, Carol, Dani. Vamos chutando aí.
Só vou dar resposta depois que eu ver mais umas 3 ou 4 respostas aí. Eu vou no A, Ana. Vamos lá, mais um. Não faço a mínima ideia. E aí, quem mais? A também, mas é chute. A. Bom, agora eu quero ouvir opiniões. Quem escolheu A, por que foi A? Mesmo que foi chute, chutou por quê? Vamos lá, Ana, Carol, Marcela. Estão me ouvindo? Sim. Depois que você falou que um número negativo, né, ele pode ter uma das interpretações de que essa intervenção pode ser menos custosa e com mais efetividade, eu pensei, um número maior. Porém, ele é negativo. E aí, logo depois que eu chutei o A, eu fiquei na dúvida. De novo. Mas chutei o A por esse fator no chute. De que ele pode ser mais eficiente e menos custoso. Pode passar um, Luiz. Isso. Marcela, parece ser o mais lógico. Por quê? Porque um valor negativo, às vezes, significa que é uma economia, né? Então, menos 2.000 dá a impressão de que gera uma economia de 2.000, porque é um valor negativo, 2.000 é um valor de economia maior do que 1.000 e maior que 500. Né? Então, na lógica de olhar o A ser negativo, o A poderia ser a opção favorita. Né? Pode passar, Luiz. Agora eu quero que vocês olhem todo o contexto. Então, lembra que o ΔC é a diferença dos custos das intervenções, entre as intervenções. E o ΔE é o delta efeito, que é a diferença dos efeitos entre as intervenções. Então, valor positivo no efeito quer dizer que é mais efetivo e valor negativo seria menos efetivo. E nos custos, valor negativo é que gera economia e valor positivo seria que gerasse mais custos. Agora, olhando dessa forma, essas informações completas de custo-efeito e ICER, qual intervenção que vocês acham que é a mais custo-efetiva agora? Marcela foi rápida, agora é B. E aí, quem mais? Wagner, Carol, Ana. Wagner achou B também. E aí, quem dá mais? Todo mundo acha B? Eu fiquei na dúvida. Eu gasto 1.000 e gasto 2.000? Valor negativo é economia. Então, é economia de 2.000 é economia de 1.000. Ah, tá. Não, então B. Ficou claro para todo mundo o B? Pode passar, Luiz. Então, por que é B? Porque dentro das opções, olhando só para custos, A e B geraram mais economia do que a intervenção C. Olhando só para o efeito, o B e o C, eles geraram mais efeito do que o A. Mas a melhor combinação é do tratamento B, porque ele gerou mais economia e gerou efeito também. Né? Então, ele gerou 2.000 de economia e 2 pontos a mais de efeito com relação a uma intervenção X. Tá? Então, isso é só para vocês entenderem que olhar o ICER, ele não dá resposta nenhuma. Se a intervenção ela vai ser implementada ou não, porque requer interpretação. E essa interpretação, geralmente a gente tem que olhar
para os custos, os resultados de custos e efeitos, tá? Pode passar, Luiz. Então, por isso que na avaliação econômica, geralmente os estudos, o ICER, ele é plotado nesse plano de custo-efetividade para facilitar a interpretação dos resultados desse tipo de estudo. Então, nesse gráfico de plano de custo-efetividade, vocês podem ver no eixo Y a diferença dos custos, né? Então, seja os custos incrementais entre as intervenções, e no eixo X, os efeitos incrementais, ou seja, a diferença dos efeitos das intervenções. Então, quando eu ploto nada mais é do que meu par de custo-efeito, né? Então, a diferença aqui de 2 pontos, né, efeito entre a minha intervenção e o comparador, e o custo adicional foi de 40 mil euros nesse caso, tá? Então, essa bolinha aqui, ó, preto, quadra de losango preto, ele significa o meu ICER, tá? E aí, esse ICER, ele está localizado em um dos quadrantes desse plano de custo-efetividade. Então, se a gente olhar, né, aqui a cruz do meu eixo Y com o eixo X, ele separa, né, esse gráfico em 4 quadrantes, tá? O ICER está aqui, ó, nesse quadrante superior à direita, tá? Pode falar, Luiz. Então, como que a gente interpreta, né, o ICER dentro desses quadrantes do meu plano de custo-efetividade? Pode passar mais um, Luiz. Então, quando o meu ICER ele é está localizado nesse quadrante que a gente chama de sudeste, né, a gente fala que a intervenção ela foi mais efetiva e menos custosa do que o meu grupo ou a intervenção comparadora, né? Então, é aquela situação dominante que a intervenção provavelmente vai ser implementada, tá? E aí pode passar mais um, Luiz. Então, no outro quadrante lá, o vermelhinho, né, que é o quadrante noroeste, a intervenção ela é mais custosa e menos efetiva do que o grupo comparador. Então, é aquela situação que a gente chama que a intervenção está dominada. É o pior cenário que a gente pode ter, em que a intervenção ela foi mais custosa e menos efetiva do que o meu grupo comparador ou controle. Então, provavelmente, essa intervenção não vai ser implementada. Já ali no cinza, né, no quadrante nordeste, a minha intervenção ela foi mais custosa e mais efetiva, tá, do que o meu grupo comparador. Aí, Luiz, pode dar mais um. Obrigada. Então, aqui a gente vai pensar se os efeitos adicionais dessa intervenção, ela vale os custos adicionais que ela vai gerar para nós, tá? E já no outro quadrante, que a gente chama de sudoeste, a intervenção ela foi menos efetiva e menos custosa do que o meu grupo controle. Pode passar mais um, Luiz? E aí, nessa situação, a gente tem que pensar se nós estamos dispostos a trocar algum efeito para economizar dinheiro, tá? E aí eu queria saber de vocês, a opinião de vocês. Se fosse você o tomador de decisão, você implementaria uma intervenção que ela é menos efetiva e menos custosa do que a intervenção que já está no meu sistema de saúde? E aí? Pode falar, Hugo. O Hugo estava quietinho também. Sim. Eu tenho uma dúvida, Gisela. Quando você apresenta isso e faz essa pergunta, se tem uma retórica de como que esses custos são levantados? Porque no Masterclass estava lá a questão de microcusto, custo bruto e quais os questionários utilizados também. Há esse debate se as pesquisas anteriores ou um ICER anterior visto obrigatoriamente tem que ser feito com o mesmo questionário e tudo mais? Não, Hugo. Na verdade, cada estudo ele pode produzir o seu próprio questionário, tá? Então, aqui no Brasil, a gente não tem nenhum questionário de custos validado para o português brasileiro.
Mas lá na Holanda, por exemplo, eles têm um manual que tem um questionário específico, tá? O que a gente leva em consideração nesses custos, o mais importante é saber a perspectiva em que o estudo está sendo conduzido, tá? Então, por exemplo, a gente pode gerar um ICER pensando só na perspectiva da sociedade, mas a gente também pode gerar um ICER pensando só na perspectiva do sistema de saúde. Tá? Então, isso é o mais importante, porque dependendo do tomador de decisão, para ele não vai ser importante o ICER pensando na perspectiva da sociedade. Muitas vezes para ele o do sistema de saúde vai ser mais importante do que da sociedade, né? Como a gente discutiu na outra aula quando a gente falou de perspectivas. Tá? Então, a forma de avaliar, o que a gente tem que ver é quais custos, né, foram aderidos no tipo de estudo, e se ele pode ser, se os resultados deste estudo eles podem ser replicados na minha prática clínica ou no meu ambiente real, no mundo real. Tá? Então, por exemplo, se ele avaliou só por microcusteio, ou seja, se ele avaliou detalhadamente todos os custos das intervenções, né, então fica muito mais claro, muito preciso, né, para a gente saber quanto ele gastou com o físio, quanto ele gastou com o aluguel da sala, o quanto ele gastou com faxineira, né? Então, coisas que realmente poderiam influenciar dentro do custo da intervenção. E quando ele faz por macro, por exemplo, que tem um valor agrupado, ou seja, um exemplo, uma internação hospitalar, provavelmente a gente não vai saber o custo detalhado da cama, do alimento, do medicamento que foi utilizado, do valor do profissional. Então, muitas vezes é um combo, né, que é apresentado. Então, essas diferenças a gente tem que levar em consideração para saber se é replicável, se os resultados podem ser replicados no meu mundo real, tá? Então, é mais com relação a isso mesmo, tá? Tudo bem, Hugo? Sim, é porque eu me lembro que eu não lembro a tradução certa, que é mais ou menos tipo o valor disposto a pagar, e a pessoa que coloca o dinheiro tem aquela margem que no caso quando vai no sistema de saúde, se eu não me engano, já tem pré-determinado de país para país, não é isso? Isso, a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre o limiar. Tá, então agora perguntar. Não, imagina. Mas é isso mesmo. Não só no plano de custo-efetividade, a gente tem outras formas de fazer interpretações para saber se vai ser implementado ou não dentro do sistema. Tá? Mas antes de passar um pouquinho mais sobre a interpretação, né, eu queria discutir com vocês que o grande problema da avaliação econômica conduzida em estudos controlados aleatorizados, tá, é a incerteza estatística em torno dos dados, tá, que são coletados. Então, como vocês podem ver aí na figura, geralmente, tá, os dados de efeito, eles seguem uma distribuição normal lá na avaliação do nosso histograma, que é a parte de baixo lá do nosso ICER, tá, que é o efeito. Quando a gente olha na parte superior do nosso ICER, que representa os custos, ele é um pouquinho diferente, certo? Então, ou seja, ele não segue uma distribuição normal. Então, ele tem uma distribuição desviada e geralmente com essa característica específica, em que, por exemplo, a maioria dos pacientes eles vão gerar menos custos, tá? Ou custo zero, e poucos pacientes vão gerar custos super altos. Tá? Então, por isso que ele tem essa distribuição. E como que a gente calcula o ICER? Não é baseado no dado de custo e efeito? Vocês acham que a gente deveria calcular, sendo que as características dos dados elas são completamente diferentes? Então, isso é tão complexo, tá, na avaliação econômica, que é como se, na verdade, dentro de um cálculo, a gente quisesse juntar laranja com maçã. Tá? Então, fazer comparações de laranjas com maçãs. Tá? E provavelmente isso não seria possível. Então, em avaliação econômica, para a gente lidar com isso,
a gente precisa transformar, né, esses dados de custos em dados com distribuição normal, tá? E uma das formas da gente fazer isso é fazer técnicas de replicações da amostra, tá? Os dados de custos, eles têm essa distribuição desviada para a direita, porque geralmente o cálculo amostral de uma avaliação econômica em estudo controlado aleatorizado, ele é baseado nos desfechos clínicos e não nos desfechos de efeito. E para a gente ter uma distribuição normal dos dados de custo, provavelmente nós precisaríamos de uma amostra muito grande. E o grande problema de amostras grandes é que o estudo se tornaria inviável e muitas vezes até pode ser considerado antiético, porque a gente vai estar expondo muitos pacientes a um tratamento que a gente muitas vezes não sabe se ele pode trazer efeitos adversos para o paciente, tá? Então, ao invés da gente ter um tamanho de amostra gigante para lidar com essa característica dos dados de custos, a gente usa, né, essas técnicas estatísticas, e uma delas é fazer replicação da amostra baseado em técnicas de bootstrapping não paramétrico, tá? Então, o que é essa replicação? Então, vamos pensar que a minha amostra do meu estudo original, ele tem 100 participantes. Quando eu faço a replicação, né, baseado no bootstrapping, é como se eu pegasse esses participantes originais do meu estudo e aleatorizasse eles na replicação de diferentes amostras. Então, vamos pensar assim que eu quero uma replicação de 10 amostras. Então, eu tenho a minha amostra original e essas 10 outras amostras, elas vão ser replicadas baseadas nas características dessa minha população original. E aí, quando eu faço isso, é como se eu tivesse 10 estudos diferentes, ou 10 populações diferentes, né? Porém, com as mesmas características da minha população original. E aí, ao invés de eu ter 100 participantes, né, com a replicação de 10, eu teria 1000 participantes. Ou seja, solucionaria aquele meu problema da distribuição desviada do meu dado de custo, tá? E por que isso é importante, tá? Quando a gente faz essa replicação, a gente consegue lidar com a incerteza em torno dos dados que a gente tem na avaliação econômica por conta dessa distribuição, tá? Diferenciada nos custos e efeitos, tá? E aí pode passar, Luiz. E aí, quando a gente faz essa replicação da amostra, ao invés da gente ter só um ICER, né, que é o preto ali, que é da minha população original, eu posso ter 10 ICERs, né, das minhas replicações, 1000, 2000 ou 5000. Tá? Então, hoje, a recomendação dos guidelines de avaliação econômica é de replicar no mínimo 2000 vezes a amostra original, ou, né, os mais atuais, né, os estudos mais recentes têm feito a replicação de 5000. Então, o que está representado aqui nesse gráfico de plano de custo-efetividade? O pontinho preto aqui, ele é o ICER da minha amostra original, né? Então, é o meu par de custo e efeito, né? Então, a diferença do efeito e a diferença do custo. E cada pontinho cinza aqui representa o ICER de cada replicação da amostra. Então, se eu tenho 5000 replicações da minha amostra original, eu teria 5000 pontinhos cinzas aqui no meu plano de custo-efetividade, tá? Alguma dúvida com relação a essa parte da discussão, pessoal? Não? Tudo bem? Vamos seguir? Pode falar, Hugo. No caso, eu não domino essa técnica, mas só que pela didática explicada, qual que seria o limite de uso disso para não quase que simular uma revisão sistemática de uma população tão grande, vamos dizer assim? Nem revisão sistemática, né? Na verdade, é a conduta ética de talvez a gente coletar só 10 pacientes e depois fazer a replicação, né? Uhum. Na verdade, isso não é recomendado. A gente só usa mesmo a técnica de replicação, né? Por isso que tem as recomendações lá de 2 até 5000,
para estudos de avaliação econômica, pensando no controle ou para lidar com essa incerteza em torno dos dados de custos especificamente. Mas, por exemplo, se os nossos dados de custos ele não tivesse essa distribuição, né, desviada, o bootstrapping não seria necessário fazer essa técnica, a técnica de replicação. Tá? Então, por exemplo, quando você publica o estudo, né, você tem que incluir quais técnicas você utilizou para lidar, né, com a incerteza em torno dos dados. Né? Então, já espera isso de uma avaliação econômica, o que não é esperado de um ensaio clínico, por exemplo, que não tem avaliação econômica. Tá? Então, a gente tem que tomar super cuidado, né, para não coletar 10 e depois se aplicar e falar que tinha 1000 na amostra e que isso não é verdadeiro. Tá? Então, essa replicação ela é baseada, né, nos meus dados individuais dos meus participantes, mas um cálculo amostral ele foi feito para detectar, né, e ter poder estatístico para detectar a diferença dos efeitos entre as intervenções. Tá? Entendido, Hugo? Sim, sim. Dani, essa é uma outra discussão, tá? A Dani perguntou aqui se os tomadores de decisão têm conhecimento dessa replicação, tá? Uma das discussões de um dos estudos da minha orientadora lá da Holanda é com relação a, a avaliação econômica é importante, mas será que os tomadores de decisão eles sabem interpretar esse tipo de estudo para incorporar a tecnologia dentro do sistema? E numa pesquisa qualitativa lá na Holanda, eles perceberam que existiam várias barreiras e facilitadores que as barreiras, né, principalmente, que impediam, né, os tomadores de decisão de incorporar decisões baseadas em estudos de custo-efetividade, exatamente porque eles não sabiam interpretar esses tipos de estudos e tinha gente que, na verdade, nem sabia que existia. Tá? Então, uma força-tarefa desses estudos de masterclass ou de outros guias, né, diretrizes, é exatamente para ajudar a facilitar a interpretação desse tipo de estudo para tomadores de decisão. Tá? Respondi sua pergunta, Dani? Então, se ele entende sobre avaliação econômica baseada em estudo controlado aleatorizado, provavelmente ele vai saber que a replicação da amostra, que é um dos métodos, não é o único, tá? Da gente lidar com a incerteza em torno dos dados, é recomendado pelas diretrizes em fazer mesmo, tá? E aí, olha só como facilita a interpretação, né, para nós, né? Então, esse pontinho vermelho aí do meu plano de custo-efetividade, essa é uma figura lá do artigo da Masterclass, tá? Ele é o ICER da minha amostra original, tá? Do estudo. E cada pontinho azul é o ICER das replicações. Então, nesse estudo, teve 5.000 replicações. Então, olha como a nuvem azul, ela fica bonita, né? Então, quando eu começo a ver, né, a proporção de ICERs, aonde ele está localizado no meu plano de custo-efetividade, eu consigo saber, né, baseado também na incerteza em torno dos dados, né, onde a maioria das minhas replicações ele está no quadrante. Ah, então, se vocês olharem aqui, o meu ICER da minha amostra original, ele está bem no quadrante nordeste. O que isso significa? A intervenção é mais ou menos custosa? Mais custosa. E ela é mais ou menos efetiva? Mais efetiva, isso aí, gente. Tá? E agora olhando os pontinhos cinzas. Cinzas não, doutor. Azuis. Qual que está a maior proporção de pontinhos azuis? Em qual quadrante?
no mesmo quadrante que o meu pontinho vermelho. Então, ou seja, né, mesmo com a incerteza em torno dos dados, né, então é claramente que essa intervenção ela vai ser mais custosa e mais efetiva. Embora, em alguns casos, né, a gente tenha uma proporção, né, das replicações do ICER que estão no quadrante sudeste, que representaria que a intervenção ela é menos custosa e mais efetiva, e alguns pontinhos aqui, ele, né, representaria que a intervenção ela seria mais custosa e menos efetiva do que a intervenção comparadora, tá? Então, aqui a gente consegue interpretar bem, né, que essa intervenção ela está nesse quadrante nordeste mesmo olhando a incerteza em torno dos dados com a replicação, né, da minha amostra, tá? Pode passar, Luiz. Bom, e aí olha só, a gente tem 4 situações diferentes aqui, tá? Então eu tenho uma intervenção, né, que claramente está no quadrante sudeste, outra no noroeste, no sudoeste, outra no nordeste. Pode passar, Luiz. Então, como a gente discutiu lá atrás, quando está no noroeste e no sudeste, a gente tem certeza que ou vai ser implementado ou não vai ser, tá? E aí a gente também viu, pode passar, Luiz, pode passar mais uma, que quando ele está no sudoeste e do nordeste, a gente não tem certeza se essa intervenção ela vai ser implementada, certo? E aí vai lá na dúvida do Hugo, né? Qual que era a dúvida, Hugo? Tá, o quanto eu estou disposto a pagar, né, para ter mais efeito, né? Ou o quanto eu estou disposto a economizar e ter menos efeito, tá? Pode passar, Luiz. Então, olha lá, Hugo, o famoso limiar de disposição a pagar. Então, o ICER, ele gera um valor que, baseado nesse valor, uma intervenção ela pode ser considerada custo-efetiva quando esse valor de ICER ele é menor que um valor de limiar de disposição a pagar. E o que é esse limiar de disposição a pagar? Nada mais é do que a quantidade de dinheiro que o tomador de decisão está disposto a pagar para uma unidade de efeito ganha. Então, lembra lá que a Ana falou o que é o ICER? Né? É a quantidade, né, de dinheiro que eu vou gastar ou economizar por uma unidade de efeito ganha. E o limiar de disposição é exatamente isso. Né? O quanto o tomador de decisão está disposto a pagar pelaquela intervenção, pelo efeito que ela vai gerar. Tá? O grande problema do limiar de disposição a pagar é que a gente só tem disponível para o quali. Lembra que a gente discutiu lá nas outras reuniões, né, sobre custo-efetividade e custo-utilidade? Né? Então, quando é custo-utilidade, né, que é o quali, o desfecho principal, eu tenho limiar de disposição a pagar. Mas quando eu tenho uma análise de custo-efetividade, que o meu desfecho é específico da doença, né, não existe um limiar de disposição a pagar pré-definido para cada desfecho clínico, para cada tipo de disfunção ou doença. Então, essa é uma grande limitação na análise de custo-efetividade. Tá? Pode passar, Luiz. E aí, esse limiar de disposição a pagar, ele é totalmente diferente entre os países. Tá? Nos países que não existe um limiar de disposição a pagar ainda, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda usar de 1 até 3 per capita do país, tá? E, na verdade, a Organização Mundial de Saúde, ela orienta que, mesmo que o país ele vai definir um limiar de disposição a pagar próprio, que ele deveria ser baseado nas per capitas, tá? Então, no produto interno bruto do país, tá? Então, quando a gente olha o valor de limiar de disposição a pagar do Reino Unido, ele varia de 20 mil a 30 mil libras por quali ganho. Na Holanda, esse valor ele varia de 10 mil a 80 mil euros por quali ganho. Tá? E nos Estados Unidos é entre 50 e 100 mil por quali ganho. Então, no Brasil, como não tem, esse valor ele varia
mais ou menos entre 35, 36 mil a 105 mil reais por par e ganho, tá? E aí eu queria perguntar para vocês acham estranho ou não esse limiar ser tão espaçado, nessa régua de 10 a 80 mil? Vocês acham que é um intervalo muito grande ou tudo bem ser um intervalo grande assim para o tomador de decisão? A Dani é enorme. Vocês têm uma ideia do porquê que ele é grande assim? Alguém chuta alguma hipótese? Pode falar, Hugo. Eu acredito que seja pela severidade das condições, por exemplo, comparar o músculo esquelético com câncer. Mas eu também me pergunto, era até a dúvida, se tiver a oportunidade de perguntar, dessa grandeza de números aí, como que fica também a nível nacional e se tiver menor, se num nível regional, como é que se analisa? Não sei se é a situação momentânea, mas eu também fiquei com essa dúvida, porque Brasil você pensa nacionalmente, mas aí às vezes cada prefeitura tem uma tomada de decisão, até pelo aporte financeiro, tem diferença, eu acho. Hugo, nosso país é enorme, né? Então provavelmente teria essa dificuldade sim, mesmo porque a Verônica, que já fez estudo de custos, quando a gente faz a valoração de custos baseado em valores de estados diferentes, a gente percebe, por exemplo, que o valor do medicamento que é pago em São Paulo é completamente diferente do que é pago em Fortaleza, por exemplo. Até se a Verônica quiser abrir e falar aí um pouquinho sobre isso. Mas, infelizmente, por exemplo, no Brasil, a gente já não tem um limiar de disposição a pagar pré-definido. Isso é uma grande discussão, porque envolve uma discussão ética, né, também, de gerar esse valor e tudo mais, tá? Eu concordo que talvez pudesse ser separado por prefeitura e tudo mais, mas pensando no SUS, por exemplo, né, o SUS é universal, né, e ele é do Brasil, então não faria muito sentido a gente ter diferentes limiares de disposição a pagar por estado, por exemplo, tá? Mas, por exemplo, tomadores de decisões diferentes do privado, do convênio, eles podem definir limiar de disposição a pagar diferentes, o que, né, seria importante para eles, né, para a tomada de decisão, com relação à incorporação ou não da tecnologia. E essa escala grande é exatamente isso que você falou, Hugo, é por conta da severidade da doença, né? Então, por exemplo, não faz sentido eu implementar uma intervenção ser custo-efetiva baseado no mesmo limiar de disposição a pagar com uma doença, por exemplo, musculoesquelética, com uma doença com uma severidade super alta como o câncer, tá? Então, essa variação é exatamente por isso, pela severidade da doença, mas não significa com relação a diferentes estados. E aí, para falar a verdade, Hugo, eu não sei se isso não acontece em algum país, que, por exemplo, a China, né, países que são muito grandes, né, talvez tenha essa discussão, mas, sinceramente, eu não sei se realmente nesses países que são muito grandes, como, por exemplo, nos Estados Unidos, se tem diferenciação por estado. Eu acredito que não, tá? Eu acho que essa variação relacionada à disfunção especificamente, à severidade das doenças e não relacionada se um estado gera mais ou menos impacto orçamentário ou com relação a isso, tá? Certo? Mais alguma dúvida? Não? Então pode passar, Luiz. Então olha que interessante. Então lá no meu gráfico do meu plano de custo-efetividade, eu posso também, né, delimitar o meu limiar de disposição a pagar. Então nesse plano de custo-efetividade, meu ICER está lá, pontinho preto, no quadrante nordeste, né, e aí ele foi mais custoso e mais efetivo. Mas será que ele está dentro do limiar de disposição a pagar do meu tomador de decisão? Então, veja nesse exemplo. Se o limiar de disposição a pagar, né, do tomador de decisão for 30 mil euros por par e ganho,
Vocês acham que essa intervenção, ela é custo-efetiva ou não? Sendo que o ICER é de 20 mil euros por quali-ganho. Incorpora ou não a intervenção dentro do sistema, mesmo ela sendo mais custosa? Põe aí no chat. Sim ou não? Vocês estão muito tímidos hoje, depois das férias. Sim. Então, para facilitar, essa linha, ela descreve, né, o meu limiar de exposição a pagar. Então, tudo que está embaixo dessa linha, né, se o meu ICER estiver debaixo dessa linha, a intervenção ela pode ser considerada custo-efetiva, tá? Pode passar, Luiz. Então, olha como fica quando eu tenho as minhas replicações, tá? Então, não só a minha amostra original, eu tenho que saber qual a proporção, né, de ICERs ou pares de custo-efeito que estão, né, abaixo dessa linha do meu limiar de disposição a pagar. Então, aí, nesse caso, eu traço a linha de limiar de disposição a pagar e vejo qual é a proporção de ICERs que foram consideradas custo-efetivas porque estão abaixo desse limiar de disposição a pagar, tá? Pode passar, Luiz. E quando a gente não sabe ou não tem um limiar de disposição a pagar pré-definido, eu posso plotar vários limiares de disposição a pagar e ver qual é a proporção, né, de ICERs, né, que podem ser considerados custo-efetivos em diferentes limiares de disposição a pagar. Tá? Pode passar, Luiz. E aí, para facilitar essa interpretação, né, então, essa proporção de pares de custo-efeito das aplicações, né, serem custo-efetivas ou não, a gente plota também esse gráfico, né, que é uma curva de aceitabilidade e custo-efetividade. Então, nesse gráfico, o eixo Y ele representa a probabilidade da intervenção ser custo-efetiva comparada ao grupo controle, e no eixo X, os diferentes limiares de disposição a pagar, né, que pode ser pré-definidos por você ou por diferentes tomadores de decisão. Tá? Então, nesse gráfico, eu consigo representar a incerteza da decisão da análise de custo-efetividade, mostrando para diferentes tomadores de decisão, que têm diferentes limiares de disposição a pagar, se aquela intervenção ela vai ser custo-efetiva ou não. Tá? Pode passar, Luiz. E aí, nesse limiar de disposição a pagar de 20 mil reais por quali-ganho, vocês acham que essa intervenção ela é custo-efetiva ou não? Então, olha lá, 20 mil reais. Se eu passar a linha ali na horizontal, vai cruzar ali com a probabilidade de ser custo-efetiva. Então, aquela ali, ó, tá passando quase 80%. Vamos dizer que é 78%. Vocês acham que se meu limiar de disposição a pagar for 20 mil reais por quali-ganho, essa intervenção, ela é custo-efetiva ou não? Sim, sim, não, não, sim. Quem dá mais? Alguém acha que não? Todo mundo acha que sim? Sim. Por quê? No gráfico mostra que a intervenção, ela é quase 80%, né? Ela tem quase 80% de probabilidade de ser custo-efetiva comparada ao meu grupo controle, tá? Pode passar, Luiz. Então, vamos exemplificar agora, tá? Pode passar. Então, o exemplo vai ser meu estudo do doutorado, que é um estudo controlado aleatorizado com avaliação econômica, tá? Então, nesse estudo, nós incluímos 296 participantes, com dor lombar crônica não específica, e esses participantes eles foram divididos em 4 grupos de tratamento. Tá? 3 grupos de tratamento, que são as intervenções, receberam uma cartilha educativa e mais o Pilates. Só que um grupo recebeu uma vez por semana, o outro 2 e o outro 3 vezes por semana. Ou seja, eu queria saber qual dose,
né, de frequência semanal, era mais efetiva e custo-efetiva de Pilates com relação ao meu grupo controle, que era só a cartilha educativa, tá? Só a cartilha educativa. E os desfechos que a gente avaliou nesse estudo, que eu vou apresentar para vocês, foi o QALY, e o custo, ele foi avaliado pela perspectiva da sociedade, tá? Pode passar, Luiz. Então, nesse estudo, a gente aplicou a técnica de bootstrapping e a gente fez uma replicação de 5.000 vezes a amostra, tá? Então, esse é uma tabela clássica de um estudo de avaliação econômica, tá? Pode passar, Luiz. E a gente vai discutir exatamente o resultado de QALY que está lá embaixo. Pode passar. Então, agora eu trouxe aquela tabela um pouco ampliada aqui, tá? Pode passar, Luiz, uma vez. Então, nessa parte da tabela, nessa coluna, vai estar representado o meu delta custo, ou seja, a diferença dos custos das intervenções. Então, nesse caso, o Pilates 3 vezes por semana, ele gerou 231 libras, né? Ele custou a mais do que o grupo cartilha. Mas essa diferença, vocês acham que foi ou não foi estatisticamente significante? Olha lá, ó, embaixo está o intervalo de confiança. Os 231. Não foi estatisticamente significante. Por quê? Por que não foi estatisticamente significante? Falar que por aí fica mais fácil. Porque ela tanto variou de gerar um custo até 440 libras, até uma redução de custos, uma economia de menos 187 libras, né? Então, ela vai tanto do custo quanto da economia. Isso, né? A gente fala assim, é porque o intervalo de confiança cruzou, né, o zero, então não é estatisticamente significante, certo? Muito bom, Wagner. Pode passar, Luiz. Agora, essa outra coluna é meu delta efeito, ou seja, a diferença dos efeitos entre as intervenções, tá? Então, o Pilates 3 vezes por semana, ela gerou 0,04, né, pontos, numa escala de 0 a 1, tá? Maior efeito do que a cartilha. E agora, esse efeito ele foi estatisticamente significante ou não? Sim, né? Então aí a gente vê, né, que não cruzou o zero no intervalo de confiança. E aí sim, nesse caso, né, o Pilates ele foi melhor do que a cartilha, né? Então ele gerou essa melhora adicional e ela foi estatisticamente significante, tá? Pode passar, Luiz. E aqui eu tenho o meu ICER da minha amostra original, né, que é de 5.503 libras por QALY ganho. E os outros 4 coluninhas, ele representa a distribuição de pares de custo-efeito, ou seja, dos meus ICERs, no meu plano de custo-efetividade. Então, no plano Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste. Pode passar, Luiz. Pode passar mais uma vez. Então, o ICER da minha amostra original, ela é representada no meu plano de custo-efetividade por essa bolinha vermelha. Esse gráfico vocês já viram. E aí pode passar mais uma vez, Luiz. A distribuição do plano de custo-efetividade é nessa nuvem azul. Então, as 5.000 replicações, elas são representadas nessa nuvenzinha azul. Então, cada pontinho azul representa o ICER de uma, né, das replicações. Né? Então, aí tem 5.000, né, replicações de ICER. Tá? E aí, né, pode passar, Luiz, mais uma. Então, ou seja, 92,5%, né, das minhas replicações, né, de ICER, elas se encontram no meu quadrante Nordeste. Né? Então, como vocês já me falaram, então aí, poxa, 90%, né, de probabilidade dessa intervenção ela ser mais custosa e mais efetiva. Né? Então, Pilates 3 vezes por semana do que a cartilha.
Tá? Pode passar. Isso. Pode passar mais uma vez. Acho que não tá indo, né? Acho que agora foi tudo. Aí. Obrigada, Luiz. Então, ó, no sudoeste a gente não tem nenhum, né, párdipus ser feito, nenhum ICER. Pode ir mais um, Luiz. Né, no sudeste, né, que é mais efetivo e menos custoso, a gente tem 7,5%, né, né, da distribuição. E aí no noroeste a gente tem menos do que 0,1%. Tá? Ou seja, claramente a gente sabe, né, o quadrante dominante aí do Pilates 3 vezes por semana. Tá? Pode passar, Luiz. E agora, olhando para a minha curva de custo-efetividade, vocês acham que a intervenção 3 vezes por semana de Pilates ela pode ser considerada custo-efetiva com relação à cartilha se o meu limiar de exposição para pagar for 0? Então, pensa aí. Se meu limiar de exposição a pagar for 0, ou seja, eu não quero pagar nada pelaquela intervenção, quanto de probabilidade vocês acham que a intervenção é custo-efetiva? %10%. 10%? Pode passar, Luiz. Ah, então pode ser menos que, um pouco menor que 10%, né? Aí tá 1, mas é 10. E se meu limiar de exposição a pagar for 20 mil? Olha quanto sobe. Então, o meu limiar de exposição a pagar de 20 mil libras por palha e ganho, lembra que é o limiar de exposição a pagar do NICE, lá de UK? Então, o Pilates, ele, 3 vezes por semana, ele apresenta 95% de probabilidade de ser custo-efetivo comparado à cartilha. E aí, vocês implementariam 3 vezes por semana no sistema ou não? Sim. E se fosse 30 mil? Essa probabilidade aumenta? Lembra lá que aumenta um pouco, sim. Então, lembra que do NICE é entre 20 e 30 mil. Então, 30 mil aumentaria um pouquinho mais. Mas com 20 mil, por exemplo, para dor lombar, já poderia ser implementado, tá? Pode passar, Luiz. E agora, hein? Agora tem todas as intervenções no mesmo gráfico. Então, vamos lá. Ó. O Pilates, 1 vez por semana, é o traço. O 2 vezes por semana são os pontinhos, os pontilhados. 3 vezes por semana é traço e ponto. E a cartilha é a linha contínua preta. Se eu estou disposta a não pagar nada, ou seja, não vou pagar nada por essa intervenção, qual intervenção vocês acham que seria a mais custo-efetiva? Carolina, 1, quem dá mais? Hugo, Wagner? Ana concorda? Todo mundo concorda? Pilates 1, concordo. E por que o Pilates 1 é a intervenção mais custo-efetiva? Abre o som aí. Quem vai me falar por quê? Qual é a probabilidade dela ser custo-efetiva comparada às outras intervenções no limiar de exposição a pagar 0?
Gisela, acho que eu vou falar aqui, o Wagner. Eu vendo aqui melhor sobre a probabilidade, eu acredito, eu vou mudar de ideia. Eu acho que vai ser a cartilha. Cartilha? Zero? Porque ela vai ter, pensando assim na probabilidade, eu acho que ela vai ter uma maior probabilidade com um custo baixo. Se o custo for zero, né? Se eu estou interpretando errado. O Wagner, né? Isso. Tá. Eu acho que a sua opção estava mais certa. Porque, ó, cartilha, ele é a linha contínua, certo? No zero aqui, ó, vocês conseguem ver? Isso. Olha a probabilidade dele ser custo efetivo. Ali é o quê? 30%? Aham. Agora sobe lá, ó, Pilates 1. A probabilidade certo. do Pilates 1 ser custo efetivo é de... Perfeito. Vai, 65%. A Carol falou em torno de 70%. Quase dobra. Uhum. Aí aqui tá em real, tá? Então, ó, vou fazer outra simulação. E se meu limiar fosse 22 mil reais? Quem é a intervenção mais custo-efetiva? É o Pilates 3. Vai lá. Acho que as duas são equivalentes. Mais ou menos. Mas qual a probabilidade delas serem custo-efetivas nesse limiar de disposição a pagar? O Pilates 1 ainda, né? É mais provável. Tanto uma quanto a outra, elas têm 40%, né, de probabilidade. Uhum. E aí, vocês implementariam essa intervenção com 40% de probabilidade? Sim ou não? Carol, não. Wagner, você implementaria com 40% de probabilidade de ser custo efetivo? Eu acho que não. É uma probabilidade muito pequena, certo? Então, assim, não existe uma recomendação, né? Mas a gente sabe que abaixo de 70% já talvez não seria recomendado a implementação. Então ela é mais cara, mais efetiva, mas ela apresenta só, 60%. Acho que eu não implementaria. Gisela, desculpa, mas só uma dúvida ainda nesse tema, né? Sobre implementar ou não. No caso, seria comparado com a cartilha. E a cartilha se mostrou menos provável ainda. Na verdade, aqui nesse gráfico, eu estou comparando todas as minhas intervenções, uma com a outra. Uhum. Então, aqui tem a probabilidade de cada uma ser custo-efetiva quando eu tenho todas no mesmo cenário. Né? Então, por exemplo, se somar aqui cada probabilidade, no final tem que dar 100%. Uhum. Então, pode passar mais um, Luiz. Então, quando a gente fala na probabilidade de ser custo efetivo de R$ 45.455, que é mais ou menos 20 mil por palha e ganho, qual que é a intervenção ali que está com 78% de probabilidade de ser custo efetiva? Pilates 3. E se eu aumentar essa probabilidade, né, para 30 mil libras por palha e ganho? Né, ali em torno de 68 mil, 79 mil. Essa probabilidade, ela continua da mesma intervenção? A maior probabilidade? Sim. E essa probabilidade, ela aumenta? Sim. Pode dar mais um, Luiz. Então, se o meu limiar de exposição a pagar, né, ela for mais alta de 30 mil libras, essa probabilidade ela aumenta para 85%, tá? Então, diferente daquele gráfico que a gente mostrou só uma linha, aquele gráfico era Pilates 3 contra a cartilha. Nesse gráfico, eu estou comparando todas as opções do meu tomador de decisão, entre 1, 2, 3 vezes e a cartilha, tá? Então, nesse contexto, né, provavelmente o Pilates 3 vezes por semana ele seria implementado porque ele é a melhor opção dentro do meu comparador e das minhas outras opções de tratamento também, tá? Pode falar, Luiz.
Luiz não, é o Hugo, né, Hugo? Sim, sou eu de novo. Só uma dúvida para eu relembrar, isso é de um ensaio clínico aleatorizado? Isso. Tá, aí, só uma dúvida, até naquela questão que eu mencionei antes de custo, de cidade para cidade, vamos supor, quando pensa em medicamento, lá poderia se pensar em frete. E aqui, como é uma técnica, eu penso na capacitação dos profissionais. E, por exemplo, se deparar um tomador de decisão, ele não tiver uma equipe capacitada para o Pilates e ainda tiver que capacitar, como é que fica no meio desse gráfico ou não leva em consideração? Tem algum aspecto disso, de como que é o cenário pré-implementação? Sim, Hugo. Por isso que eu falei assim, não sei se vocês perceberam, pode ser implementado. Por que pode ser? A intervenção foi considerada custo-efetiva, porque na maioria das vezes a gente tem que observar, né, e avaliar qual que é o impacto orçamentário da adição daquela intervenção dentro do meu sistema de saúde. Então, no contexto de implementação, né, antes da implementação, muitas vezes eu tenho que saber se é viável. Nesse meu estudo, Hugo, eu não levei em consideração o valor que o fisioterapeuta pagou pelo curso, tá? Embora seja uma perspectiva da sociedade, independente do valor que o curso que o fisioterapeuta pagou, ele muitas vezes ele vai cobrar o mesmo valor de sessão de Pilates, tá? Então, na Físio, a gente tem lá no COFITO o valor do honorário recomendado pela sessão de Pilates. E esse valor da sessão de Pilates para o fisioterapeuta é independente se ele fez um curso que ele pagou 20 mil reais, que a gente sabe, né, que os cursos tem curso de 20 mil, ou se ele pagou 2 mil reais no curso de Pilates, tá? Então, são outros fatores, né, que a gente tem que avaliar, né, se esse fisioterapeuta ele tem um bom treinamento baseado no Pilates para oferecer, né, esse efeito, né? E não existe nenhum estudo que comparou, por exemplo, no Pilates, quem não tem experiência ou quem tem, ou os diferentes formações de Pilates. Isso não tem nenhum estudo, tá? Mas, basicamente, quando a gente pensa no impacto orçamentário, Hugo, no estudo antes de implementação, como nesse caso, no meu caso, o treinamento do profissional ele não entrou como custo da intervenção, mas se na implementação eu precisarei, né, contratar profissionais que tenham a formação ou que eu vou precisar treinar, isso deve se contar dentro do impacto orçamentário. E o impacto orçamentário, se a VV quiser falar, ela acabou de calcular o impacto orçamentário. Quer contar, Vê, um pouquinho da sua experiência? Será que ela está aí ainda? Oi, Gi, estou por aqui. Conta você, como que foi, como que você calculou o impacto orçamentário do seu estudo? Fala um pouquinho do seu estudo e fala como que você calculou. Ok. Bom, o meu estudo, na verdade, nós fazemos uma avaliação econômica incompleta, eu acho que esse é o termo que não é o correto de utilizar, que no caso nós avaliamos apenas os custos, ou seja, é um estudo observacional, que é um estudo de custo da doença, ou seja, nós não avaliamos nenhuma intervenção, ou seja, nós acompanhamos crianças e adolescentes que têm dor musculoesquelética incapacitante de forma mensal durante um ano, entendemos quanto essas crianças consomem de recursos do ponto de vista da sociedade. Então, custos de saúde, custos da família, perda de produtividade por parte dos pais, por exemplo. Bom, o que nós fizemos para entender o impacto orçamentário, né? Nós chegamos no valor final de total que foi gasto do ponto de vista da sociedade, dessas crianças, e ao mesmo tempo nós tínhamos dados de qual que era a prevalência da dor musculoesquelética incapacitante, né? É um estudo transversal que tem uma amostra tanto do Ceará quanto aqui de São Paulo, e nós coletamos exatamente os custos das crianças com dor incapacitante do Ceará e de São Paulo. Então, basicamente, o que nós fizemos foi
Nós primeiro pegamos o estudo de cor, ou de transversal, de prevalência da dor musculoesquelética incapacitante. Vou colocar aqui chutando por cima, foi 30%. O que nós fizemos? Nós pegamos esses 30% e pegamos os dados do IBGE do número de crianças com a idade entre 7 e 18 anos, e vamos dizer que tinha 1 bilhão de crianças. Bom, se eu sei que aproximadamente 30% é a prevalência de dor incapacitante, desse, por exemplo, 1 bilhão de crianças, nós tiramos a nossa quantidade de crianças baseada no 30%, e a média por criança dos custos da sociedade nós multiplicamos pelo número de crianças disponíveis. Não em número de crianças, de cabeça eu fiz um cálculo de chute por cima assim, mas deu em torno de $1 bilhão o impacto orçamentário voltado para todo o Brasil, dos custos. Tem limitações nisso? Sim, porque nós baseamos os dados em São Paulo e Ceará, mas foi a forma mais próxima que nós conseguimos de calcular o impacto orçamentário. Vamos ver se a gente quer complementar alguma coisa. Não, é isso mesmo. Obrigada, Vê. Então, Hugo, por exemplo, se eu for pensar em implementar o Pilates dentro do sistema, eu tenho que calcular, por exemplo, qual é o custo anual, né, por paciente dessa intervenção, né, e multiplicar pelo número de pacientes que vão utilizar dentro do sistema. Né? E aí no estudo da VE, o que a gente fez, a gente tentou estimar qual que é o número de crianças que tem no Brasil nessa faixa etária. E aí qual que é a prevalência de crianças com dor musculoesquelética? 30%. E aí o valor do custo da intervenção, por exemplo, do Pilates, ele seria multiplicado, né, pela quantidade de crianças que possivelmente com dor musculoesquelética que iriam receber essa intervenção dentro do sistema de saúde. E aí, nesse valor do impacto orçamentário, por exemplo, nesse caso, não contaria o valor do treinamento do profissional, mas eu posso adicionar isso dentro do impacto orçamentário. Então, além do estudo da GI que mostrou isso, né, então, do impacto orçamentário, né, eu ainda tenho que somar nesse impacto orçamentário o valor do treinamento dos meus profissionais. E aí ele vai ter um impacto orçamentário total. E aí dá para saber se é viável ou não dentro do recurso de saúde, né, o recurso financeiro que o sistema de saúde tem, se é viável ou não implementar essa intervenção dentro do sistema. Tá? Ficou claro, Hugo? Sim, eu entendi. É porque eu fiz um pensamento comparando uma outra terapêutica que não fez a parte de análise de custo e tudo mais, mas só que o mentor ele fica pautando muito da efetividade do tratamento baseado no treinamento do profissional, mas aí eu também me pergunto na hora de levantamento de custos, se for assim, a gente também vai ter que ficar vendo a graduação do profissional, então meio que fica uma bola de neve que eu não sei mais ou menos o ponto de partida que se vê. Se por exemplo, o tomador de decisão ele vai ter que pagar o treinamento para esses profissionais, aí entraria dentro do impacto orçamentário. Mas, por exemplo, se ele já contratar fisioterapeutas que já têm formação de Pilates, provavelmente ele não vai ter esse custo, tá? Então, depende muito do cenário. Luiz, pode passar. Gente, é isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Então, eu agradeço muito a atenção e vamos abrir aí para dúvidas, perguntas, qualquer coisa, se vocês tiverem outras dúvidas que estão com vergonha de fazer aqui, podem me chamar aí nas redes sociais, no e-mail, eu fico à disposição. Tá? E mais uma vez, obrigada, pessoal, muito legal sempre participar aqui. Agora deixar o Luiz falar, né? Ficou quietinho aí por causa da minha culpa, que eu não consegui compartilhar. Não, fica tranquila. Tinha hora que eu queria falar, mas não dá. Você vai ter que tirar da tela para poder abrir o áudio. Mas foi ótimo, Gi. Obrigado, viu? Imagina. Foi bom para revisar o que a gente viu na disciplina da Unicid. Ah, é verdade. Wagner, por favor.
Então, Gisele, bem rápido, boa noite, né? Aproveitar aqui a oportunidade. Só me apresentar bem rápido. Meu nome é Wagner, sou terapeuta. Sou aqui de Fortaleza, tanto de Fortaleza, Ceará, sou daqui. E gostei muito da nossa conversa, né? Foi o primeiro contato que eu vejo sobre o estudo de custo-efetividade, apesar de ser muito abordado, assim, a gente sempre fala nisso, né? Mas a minha dúvida é a seguinte: como o Hugo estava falando sobre a capacitação do profissional, mas eu me pergunto também, por exemplo, sobre a tecnologia que eu preciso para ter tal intervenção, ou até mesmo o tempo, quanto vai ser a duração dessa intervenção. Então, são outras variáveis, além do custo financeiro, que vai depender, né, da implementação dessa intervenção, apesar de ter uma efetividade. Então, assim, a minha pergunta é a seguinte: além do custo, existem outros tipos de estudo, outros desenhos de estudo que avaliam também essa viabilidade dessa intervenção conseguir ser implementada? Sim, Wagner. Acho que é a temática do SAIMP, né? Todo estudo de implementação em si, ele é para isso. Então, hoje, na época do meu doutorado, eu não tinha conhecimento sobre estudos de implementação. Então, eu fiz avaliação econômica, né, baseado em dados de efeito e custos, tá? Mas hoje em dia, eu acho que a Marina falou na última reunião do estudo dela, que é de implementação, né? Então, existem agora os estudos híbridos, que eles fazem a avaliação econômica junto com a avaliação de efetividade e também adicionam desfechos de implementação, como, por exemplo, viabilidade, manutenção, né, adoção, né, adequação. Então, assim, são vários outros desfechos, né, que vão mostrar se realmente aquela intervenção ela vai ser viável de implementação, né? Então, o estudo da Marina, ela está fazendo na cidade dela, lá de Guarapuava, né, no SUS. Se o estudo dela mostrar que é viável, né, a implementação, baseado em todos os desfechos que ela está avaliando, provavelmente essa implementação ela pode ser expandida para o Brasil todo, né? Então, ela está fazendo a avaliação da educação em dor, né, no formato online, para pacientes com dor musculoesquelética. Então, né, os estudos de implementação, né, agora eles ganham, né, na minha época era assim: nossa, a gente fez a avaliação econômica e agora, né, fez só isso, né? Agora tem que fazer estudos de implementação, e dentro da implementação avaliar não só custos, mas avaliar custo-efetividade, né, custo-utilidade, fazer a avaliação econômica completa, tá? Então, para implementar, né, obviamente, né, no estudo da Marina, depois, o ideal é que a gente faça um estudo de impacto orçamentário, né? Então, legal, né, mas será que o reabilitador ele é viável de implementar dentro de todo o sistema? Quanto isso vai custar para o sistema? Né? E se custar tanto, né, o custo de manutenção com site, com atualização das informações, isso tudo vai gerar custo e deve ser levado em consideração, e não pensando só em custos, né, pensando em outros desfechos. Né? Será que os clínicos vão aderir nessa implementação? Né? Será que o clínico vai implementar da forma que deve ser implementada? Né? E como a gente pode lidar com isso? Então, os estudos de implementação, eles ganham essa importância agora, mais do que só fazer avaliação econômica. Quem diz falar só, 4 anos depois do meu doutorado, a gente descobre sobre implementação. Né? E o Luiz já estava lá no meio do caminho, né? Entendi, sim. Muito obrigado pela resposta. Eu perguntei isso porque eu sou da parte neurológica, né? Eu trabalho com paciente com AVC. E tem uma intervenção que ela se mostra, sim, é indiscutível que ela é efetiva, né? Ela é eficaz. Nunca li sobre custo-efetividade, mas ela tem um custo baixo. Só que, assim, a implementação dela é muito difícil. Tipo, a adesão do paciente, sabe? O comprometimento, a quantidade de vezes que eu tenho que ficar com esse paciente. Então, assim, são coisas que, tipo, se você ler só o estudo, ensaio clínico randomizado, ver a efetividade, você fala que é isso. Mas quando você vai aplicar isso,
você vê que tipo, isso é inviável, sabe? Então, acho que essa discussão me enriqueceu muito. Vou estudar um pouco mais sobre isso e muito obrigado. Viu? Eu não sei se você acompanha o grupo sempre, Wagner, mas eu acho que tem a gravação das últimas aulas, né, Luiz? A aula da Marina sobre implementação é super interessante para você assistir. E é exatamente isso que você falou, Wagner. Às vezes nossa, tem um mega efeito. Mas mesmo tendo mega efeito, a maioria dos pacientes não vão aderir, e se ele não adere, ele não vai ter esse mega efeito. Né? Então, tudo isso influencia. Ou, por exemplo, o sistema precisa comprar essa máquina que custa bilhões de reais. Tá, mas como eu vou comprar uma máquina de R$1 bilhão para cada UBS do Brasil? Não dá, então é inviável. Tá? E tem que ver, por exemplo, o impacto orçamentário, quantas pessoas vão usar. Né? Então, eu paguei R$1 bilhão, só que 1 bilhão de pessoas vão se beneficiar com aquilo. Então, né, quando a gente divide R$1 bilhão de um material que, na verdade, ele vai ser dividido por 1 bilhão de pessoas, então não é mais 1 bilhão. Né? Então, tudo isso tem que levar em consideração. Assim, são vários fatores, né? E isso depende muito do ambiente de implementação. Né? Então, assim, é super, super complexo. Mas estamos no caminho. Boa. Alguma dúvida a mais, pessoal? Eu falei para pôr 1h30, já estou há 2 horas aqui falando, né? Nada, foi ótimo, gente. Obrigadão, viu? Imagina, gente. Bom, pessoal, acho que a gente pode partir para o final, então. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, obrigado pela presença de todo mundo, principalmente para a Gi, por ter disponibilizado um tempinho para poder fazer todos os esclarecimentos sobre a avaliação econômica. E caso vocês tenham alguma dúvida a mais, podem mandar uma mensagem para ela ou para o pessoal aqui do grupo, que a gente puder, a gente vai estar à disposição para ajudar. Tá bom? Boa noite para todo mundo.